Graça e paz, irmãos. Mês de maio é o mês da família. O mês em que nós enfatizamos assuntos relacionados à família para que nós possamos lembrar da importância que ela tem para a nossa vida, inclusive para a nossa sociedade. Este mês falamos da família edificada sobre a rocha e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante a respeito da honra dos filhos para os seus pais. Na família edificada sobre a rocha, os filhos honram os seus pais. Nós temos 2 versículos na Bíblia que falam a respeito disso. Nós vamos ler lá em Êxodo, capítulo 20, o verso de número 12. O 5º mandamento do decálogo diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O 2º versículo, lá em Efésios, Paulo confirmando este princípio, esta ordem que Deus deu, ele diz assim em Efésios 6:2: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Hoje, segundo domingo de maio, é um dia dedicado às mães. Portanto, nós vamos direcionar esta palavra em homenagem às mães como honra que se deve prestar a ela, como ordem de Deus. Você tem honrado a sua mãe? Eu espero que esta palavra te desperte e deixe o Espírito Santo te conduzir a praticar esse mandamento. Porque lembra-se que Jesus disse que o homem que ouve as palavras de Deus e as pratica é comparado àquele que construiu sua casa sobre a rocha. Então, se nós queremos ter uma família edificada sobre a rocha, num fundamento firme para resistir a toda tempestade, precisamos praticar a palavra de Deus. E isto é uma prática que deve estar presente na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós. Honrar, quer dizer, é um conceito em que se avalia uma pessoa com base naquilo que ela é. Honrar é dar mérito, reconhecimento, com base na dignidade da posição da pessoa. Há 4 maneiras pela qual nós podemos honrar nossos pais. Em específico, como eu disse, a nossa mãe. A primeira maneira é reconhecer o valor dela, reconhecer a importância dela. Lá em Provérbios 17, no verso 6, o sábio Salomão diz assim: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Então, que valor tem a sua mãe para você? Qual a importância que ela tem por tudo aquilo que ela fez por você, suportou por você, talvez muitas coisas que você não sabe, mas que por amor ela fez tudo por você. Nenhuma mãe é perfeita, mas a Bíblia não condiciona você valorizá-la por aquilo que ela faz ou falha na sua imperfeição, mas ele diz que você deve valorizar, orgulhar-se da sua mãe por ser sua mãe, por esse papel que ela, como mulher, exerce na sua vida, em toda a história da sua vida. Ela luta por você em tudo. Portanto, dê valor à sua mãe. É uma maneira de honrá-la. Segundo, dar a autoridade, aceitar, reconhecer a autoridade dela sobre a sua vida. Principalmente você que é jovem, solteiro, deve reconhecer que você, na casa da sua mãe, ela tem autoridade sobre você. Essa autoridade, ela deve ser reconhecida em forma de obediência. Colossenses 3:20 diz assim: filhos, em tudo sejam obedientes aos seus pais,
pois isso é agradável ao Senhor. Então Deus tem prazer em ver obediência, porque a relação de Deus com o homem que traz aprovação e bênção para a vida do homem, para a nossa vida, é obediência. E a obediência é ela que forma e molda o nosso caráter para que nós possamos nos relacionar com as demais pessoas e ter uma vida justa e honesta, vem por meio da obediência. Portanto, ela é uma ordem que Deus dá. Esta honra que você deve dar à sua mãe está relacionada a você obedecer, reconhecer a sua autoridade. Jesus Cristo, embora sendo Deus, no papel de filho, como homem, ele reconheceu a autoridade da sua mãe. Lucas 2,51 diz que ele era submisso aos seus pais. Você vai fazer diferente? O próprio Jesus, ele cumpriu esse mandamento, ele praticou, porque ele sabia que o seu pai havia mandado. Você vai fazer diferente? Lembre-se que se você não praticar a palavra de Deus, sua vida está sendo construída sobre areia, e quando vierem as tempestades, as adversidades, sua casa vai cair. E a Bíblia disse que a ruína foi grande, vai ser grande. Então, lembre-se que a obediência é algo maravilhoso, é muito importante, deve ser prazeroso, porque Deus te mandou fazer. E se você ama a sua família, reconhece o valor da sua mãe, você precisa então reconhecer sua autoridade. Terceira maneira pela qual nós podemos honrar a nossa mãe: respeitando-a, dando o respeito digno que ela merece. Olha, esse respeito é muito importante entendê-lo, porque a forma pela qual nós tratamos as nossas mães, você estará desrespeitando-a. Olha que interessante, a palavra do Senhor nos diz lá em Êxodo 21:17, ele diz assim: quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe será morto. Quem amaldiçoar seu pai e sua mãe, preste atenção, será morto. Foi uma ordem que Deus deu para o povo de Israel para dizer: eu não quero que vocês desrespeitem seus pais. Deus está dizendo hoje por sua palavra: eu não quero que você desrespeite sua mãe. Então, portanto, não haja de forma contrária. Ainda nós temos lá em Levítico 19:3, diz assim o Senhor: respeite cada um de vocês a sua mãe e o seu pai. Eu sou o Senhor, Deus desse povo. Então, ele está dizendo: respeite sua mãe. Não a trate de forma agressiva, desrespeitosa. E ainda, lá em Provérbios 30:17, olha só o que diz a palavra do Senhor: os olhos de quem zomba do seu pai e zombando nega obediência à sua mãe, seus olhos serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes do abutre. Você terá uma tragédia grande na sua vida. Isso um dia vai acontecer. Se você desrespeita a sua mãe, se você despreza aquilo que ela lhe manda, que orienta, que te instrui, há um peso que virá sobre a sua vida, porque Deus leva isto a sério. E você precisa levar isso a sério. Nós precisamos levar isso a sério. Respeitar, honrar as nossas mães, respeitando-a pelo papel que ela tem. Quantos filhos que desprezam sua mãe por causa da sua atitude, por achar que agem errado, por achar que agem de forma totalmente falha, mas a Bíblia não está dizendo para você avaliar os atos. Embora nós precisamos sim reconhecer até que ponto há obediência ao Senhor, mas na sua relação de filho, você precisa respeitar. Não maltrate,
ainda que a sua mãe esteja falha, não desrespeite-a. Não desrespeite, porque isto para Deus é muito sério. Quarta coisa, como devemos honrar? De que maneira podemos honrar nossas mães? Cuidando delas. Olha que interessante quando diz a Bíblia, lá em Provérbios 23, 22, diz assim: ouve a teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Não despreze, não abandone, não deixa isolada quando envelhecer. É lógico que uma pessoa mais idosa, ela dá um pouco mais de trabalho, sim, porque ela vai perdendo suas faculdades físicas, a capacidade motora, ela vai perdendo a mobilidade, ela vai ficando fragilizada, mas a Deus diz: não despreze, cuide. É uma ordem de Deus. E isso está inserido nessa prática da honra. Quando os pais envelhecem, os filhos, no vigor da vida, devem cuidar, amá-los, ser carinhosos, carregá-los no colo, se assim for necessário, dar banho, se assim for necessário, na sua mãe. É isso que ele está dizendo. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, Paulo trata isso, inclusive, até de uma forma mais séria, para que nós possamos entender o quanto Deus valoriza o cuidado das nossas mães, honrando-as. Paulo diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente do da sua própria casa, vamos colocar aqui as nossas mães, tem negado a fé. E é pior que o descrente. Olha que interessante. Quem não tem cuidado dos seus aqui são os parentes, principalmente da própria casa, do seu lar, aonde você mora, a sua mãe, como você tem cuidado dela, como você tem ajudado, como você tem a sustentado no momento de necessidade, porque o ciclo da vida, ele se inverte. Quando criança, nossas mães cuidavam de nós, mas com o passar do tempo, se inverte esse valor. Nossa mãe precisa do nosso cuidado. É por isso que a honra para Deus é uma ordem, não é um pedido. Ele não está te aconselhando. Honrar não é um conselho que pastor dá, que a igreja dá, ensina. Não, o ensino é uma ordem, e não fazê-lo é um pecado. Por isso que, para edificar nossa família sobre a rocha, uma prática da palavra de Deus relacionada à honra aos nossos pais, às nossas mães no dia de hoje, está relacionado a obedecer Deus, ao que Ele diz para nós fazermos. Não troque sua vida boa, sua vida regalada, porque você vai ter muito problema com seus pais, vai ter que gastar, dificuldade, privar de suas horas de lazer. Não faça isso. Deixe isso em segundo plano e pratique o que Deus está dizendo para você. Que o Senhor possa nos abençoar com a sua palavra em nossos corações, que o Espírito Santo nos encha de alegria, para que você aproveite as oportunidades de honrar a sua mãe. Alguns já não a têm, mas nós que temos nossas mães, aproveite, honre-as, porque um dia Deus vai te cobrar. Se você não praticou, desprezou a sua mãe, não a honrou, pode ter certeza, não é o governo que vai cobrar de você, não é a polícia, não é o juiz, não é a justiça humana, não é a igreja, é Deus. E ninguém fica devendo nada para Deus. Portanto, honre, aproveite, para que você tenha a sua casa edificada sobre a rocha. E para que a sua vida te vá bem, para que você tenha a aprovação e as bênçãos de Deus na sua vida. Que o Senhor nos abençoe e que possamos cada dia, com alegria, praticar, honrando nossa mãe, honrando nossos pais. Que Deus nos abençoe.